bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa história, assim, que mistura fascínio e eu diria até um certo arrepio na espinha, sabe? Vem lá da exploração de Marte. Pensa comigo, e se a nossa busca incansável por vida fora da Terra, um dos maiores sonhos, né, da humanidade não só tivesse falhado no seu objetivo mais ambicioso, mas de forma totalmente não intencional, tivesse resultado numa espécie de tragédia cósmica. Nossa. A gente está falando da possibilidade, assim, um pouco assustadora do primeiro, sei lá, homicídio interplanetário. É uma ideia bem perturbadora, sem dúvida. E a questão que fica, né, é se um erro fundamental que nasceu da nossa própria visão do que a vida precisa para existir, uma visão, claro, moldada aqui na Terra, pode ter custado a maior descoberta de todos os tempos. Exato. Isso leva a gente lá para 1976, para a famosa missão Viking da NASA em Marte. Existe uma análise, uma linha de raciocínio bem forte, defendida por gente como o astrobiólogo Dirk Schulze-McCurry, que levanta essa possibilidade chocante. Talvez a Viking tenha sim encontrado sinais de vida microbiana. Mas os próprios experimentos, o jeito que foram feitos, acabaram destruindo essa vida, antes da gente entender. Certo. Vamos organizar isso então. Em 1976, a NASA faz aquele pouso incrível, né? 2 sondas, a Viking 1 e a Viking 2, em lugares diferentes de Marte. E o objetivo principal delas era esse, procurar vida. Isso. Elas levaram um laboratório biológico, tipo em miniatura, com vários experimentos para detectar atividade metabólica ali no solo marciano. Eram experimentos avançados para a época, imagino. Super avançados. Um deles, que ficou talvez o mais famoso e controverso, era o Labeled Relief, o LR. Basicamente, ele pegava uma amostra do solo e adicionava uma solução com nutrientes, só que marcados radioativamente. Ah, para poder rastrear. Exato. A ideia era, se tiver micróbio ali, ele vai comer esses nutrientes e liberar gases radioativos, e o instrumento ia detectar esses gases. E olha só, o LR deu positivo. Teve uma liberação rápida de gás, exatamente como se esperaria se tivesse vida ali. Opa! Então, foi o momento eureka? Achamos vida em Marte? Poderia ter sido, né? Mas aí a coisa complicou um pouco. Porque outros experimentos, ali na mesma sonda, deram resultados, digamos, diferentes. Ou pelo menos mais ambíguos. Tinha um outro experimento para procurar moléculas orgânicas, sabe? Os tijolinhos da vida, como a gente conhece, e esse não achou quase nada. E um terceiro, que também buscava metabolismo, deu negativo. Então ficou essa mistura, um positivo forte do LR, mas sem orgânicos e com outro teste de metabolismo negativo. Deixou todo mundo coçando a cabeça. Entendi. E aí, qual foi a conclusão oficial na época, depois dessa confusão toda? Bom, a conclusão oficial, depois de muito debate, foi que não tinha evidência suficiente para cravar, achamos vida. Os resultados do LR foram atribuídos a alguma química muito estranha, não biológica, do solo de Marte. Uma reação química, então? É. A hipótese que ganhou força foi que deveria existir algum composto químico super reativo, tipo um oxidante forte, ali no solo superficial, né, o regolito. E esse composto estaria de alguma forma imitando sinais de vida ao reagir com os nutrientes do experimento LR, mas sem biologia envolvida. E por décadas essa foi a explicação padrão, a explicação química. Mas ficou aquela pulga atrás da orelha para alguns cientistas, imagino. Não fechava 100%, talvez. E aí que entra essa outra visão, que olha para cá, para a Terra. Precisamente. A chave para repensar tudo isso pode estar num dos lugares mais inóspitos do nosso planeta, o deserto do Atacama, lá no Chile. É um lugar tão seco, tão árido, que lembra em alguns pontos as condições de Marte. Nossa, verdade. E o mais incrível é que, mesmo lá, nesse lugar super seco, a gente encontra vida, micróbios. Só que eles têm umas estratégias de sobrevivência bem diferentes da maioria dos bichinhos aqui da Terra. Diferentes como? Como é que eles sobrevivem onde quase não tem água líquida? Eles desenvolveram uma adaptação fascinante.
Em vez de depender de água líquida, que quase não existe lá, eles usam certos tipos de sais que estão no solo, sais higroscópicos. O que é? Higroscópicos. São sais que têm a capacidade natural de puxar, de absorver moléculas de água direto da umidade do ar, mesmo que o ar seja muito seco. Pensa no sal de cozinha normal, cloreto de sódio, que aliás também tem em Marte. Se você deixar ele aberto num dia úmido, ele não fica meio molhado? Fica assim. É o mesmo princípio, só que esses micróbios usam isso de forma muito eficiente para sobreviver. Eles meio que chupam a água direto da atmosfera usando esses sais. Que doido. Então eles têm tipo um sistema próprio de coletar a umidade, direto do ar. E aí, a conexão com Marte. A hipótese é que a vida lá, se existir ou se existiu, pode ter feito algo parecido, evoluído nesse sentido. Esse é o ponto central do Shuzi Makuki e de outros. E se a vida de Marte, que evoluiu num planeta super seco, com atmosfera fininha, também se adaptou para usar esses sais higroscópicos para pegar água do ar? Se for isso, então, o jeito que os experimentos da Viking foram feitos pode ter sido, ironicamente, a receita para o desastre. Aí que tá o erro fatal que a gente falou no começo. O que exatamente os experimentos da Viking fizeram que poderia ter sido tão ruim para esse tipo de vida? Bom, os cientistas da Viking, eles estavam operando com a lógica daqui da Terra, né? Onde tem vida tem que ter água líquida. Então eles fizeram algo que parecia totalmente lógico na época. Adicionaram água líquida nas amostras de solo marciano. Em vários experimentos, inclusive no LR. A intenção era boa, claro. Era dar um empurrãozinho, sabe? Para qualquer micróbio que estivesse ali dormente, desidratado. Reativar ele, dar um ambiente mais hospitaleiro para ele poder metabolizar os nutrientes. Só que, se a vida lá fosse, tipo, a do Atacama, aí complicou. Aí complicou muito. Essa adição de água líquida em abundância seria como um dilúvio mortal para eles. Para um organismo que está super ajustado para pegar quantidades mínimas de umidade do ar, usando sais, ser inundado de repente com água líquida, causa um choque osmótico. É muita água entrando na célula de uma vez. Osmótico. Tipo, a célula explode. Exatamente. As células não têm como lidar com esse fluxo massivo e rápido de água. A membrana celular rompe. É um processo chamado lise celular. Seria, literalmente, como tentar dar água para um peixe do deserto, afogando ele. Caramba, que ironia. E tem alguma prova disso aqui na Terra? Que muita água pode matar esses micróbios do deserto? Tem sim. E é um paralelo impressionante. Fizeram estudos lá mesmo, no Atacama, e viram que quando chove muito forte por lá, eventos raros, né, essas chuvas, que a gente pensaria que são ótimas, na verdade mataram um monte de micróbios nativos. Sério? Sim, em alguns casos estimaram que até 80% das bactérias que estavam adaptadas à secura morreram, justamente por causa do excesso de água repentino. Elas não estão preparadas para lidar com tanta água de uma vez. Nossa, isso fortalece muito a ideia do que pode ter acontecido em Marte, então. Fortalece bastante. Os sinais positivos que o LR pegou no começo poderiam ser, de fato, os micróbios marcianos começando a metabolizar os nutrientes. Mas aí, conforme a água que foi adicionada ia chegando neles, ela pode ter causado essa morte em massa, essa lise celular. E isso interromperia a atividade ou daria aqueles resultados confusos, transitórios, que acabaram sendo interpretados como não biológicos. O próprio método de procurar a vida teria matado ela. Que coisa. É uma reviravolta em tanto. Mas ainda tinha aquele problema, a falta de orgânicos detectados. Como essa hipótese explica isso? Porque sem orgânico fica difícil falar em vida, né? Essa é outra peça-chave do quebra-cabeça. E a resposta veio bem depois, décadas depois. Em 2008, outra missão da NASA, a Phoenix Lander, pousou lá perto do Polo Norte de Marte. E ela fez uma descoberta crucial. Confirmou que existem os compostos chamados percloratos no solo marciano. Percloratos? Isso. A Viking, lá nos anos 70, também tinha detectado uns compostos com cloro parecidos. Mas na época eles foram meio que descartados. Muita gente achou que podia ser contaminação aqui da Terra, tipo de produtos de limpeza usados na sonda antes de lançar. Ah, entendi.
E por que confirmar esses percloratos foi tão importante para reler a Viking? Por duas razões. Primeiro, confirmou que esses compostos são mesmo parte da química natural do solo de Marte, lá onde a Viking pousou. E segundo, e aqui está o pulo do gato para o mistério, dos orgânicos descobriram em laboratório que esses percloratos, quando você esquenta eles junto com moléculas orgânicas, eles podem destruir essas moléculas orgânicas ou quebrar elas em compostos mais simples clorados, tipo os que a Viking achou. Peraí, o experimento da Viking para achar orgânicos, ele esquentava as amostras, não era? Exatamente. O instrumento chamava GCMS. Ele aquecia as amostras a temperaturas bem altas para liberar e analisar as moléculas orgânicas. Agora, junta as peças. Se tinha matéria orgânica ali no solo e tinha perclorato também, o que a Phoenix confirmou depois, O próprio calor do experimento. pode ter destruído os orgânicos que ele estava tentando achar? Ou transformado eles nesses compostos clorados simples que foram mal interpretados na época. Isso dá uma explicação bem plausível para por que o LR, que não aquecia tanto no começo e usava água, deu positivo para a atividade, enquanto o GCMS, que aquecia muito, deu negativo para orgânicos complexos. A prova pode ter sido apagada sem querer pelo próprio método de análise. Caramba, então, junta tudo. A possível morte por excesso de água no LR e a possível destruição de orgânicos pelo calor no GCMS. Isso pinta um quadro totalmente diferente dos resultados da Viking. Parece que a nossa forma de pensar, baseada na vida aqui da Terra, foi o grande problema. É o que parece. Aquele lema da astrobiologia por muito tempo foi siga a água, né? Sempre pensando em água líquida como essencial. E essa premissa, que vale muito para a vida aqui, pode ter nos deixado cegos para outras possibilidades. A vida é incrivelmente adaptável, né? Com certeza. Se ela surgiu ou conseguiu sobreviver em Marte, que é um planeta bem mais frio, seco, com uma química de solo diferente, é totalmente possível que ela tenha desenvolvido estratégias bioquímicas diferentes, talvez focadas nesses sais e na umidade do ar, e não em água líquida abundante. E a nossa tentativa de ajudar com água, baseada no nosso modelo, pode ter sido justamente o que a gente não devia ter feito. Pessoal, só um lembrete rápido. Se estiverem gostando desta análise, por favor, compartilhem o canal e deem aquele like. Ajuda muito a gente a continuar trazendo essas discussões aqui para vocês. Então, vamos amarrar as pontas que ficaram soltas. O que a gente tem é um conjunto de observações que, quando a gente olha com essa nova lente, formam uma história coerente, ainda que seja perturbadora. Sim. Uma hipótese biológica com base na Terra, nos micróbios do Atacama, que explica como a vida poderia usar sais para sobreviver na secura. Temos a confirmação dos percloratos pela Fênix, que explica tanto a possível destruição dos orgânicos quanto a química reativa do solo. E, o ponto crucial, temos um mecanismo claro, o choque pela água, que explica por que o LR pode ter dado um sinal positivo inicial e depois ter matado as células. Colocando assim, a hipótese ganha muita força mesmo. Não é uma prova final, claro, a gente sabe, mas é uma releitura muito consistente dos dados antigos, usando descobertas mais recentes e as analogias aqui da Terra. E a consequência óbvia disso tudo é que a gente precisa mudar o jeito de procurar vida em Marte, certo? Sem dúvida alguma. Se essa hipótese estiver certa, ou mesmo se for só uma possibilidade séria, a gente tem que rever completamente as estratégias de detecção de vida. As próximas missões precisam ser pensadas com isso na cabeça. Talvez o foco não seja mais ativar a vida com a água, mas sim detectar ela do jeito que ela está lá no estado natural dela, mesmo que o metabolismo seja super lento ou dormente. E como seria essa nova abordagem? Na prática, que tipo de instrumento, de técnica seria preciso? Dá para pensar em várias coisas. Primeiro, talvez direcionar as missões para lugares onde a gente sabe que tem mais desses sais higroscópicos. Seriam tipos oásis para essa vida, né? Segundo, desenvolver jeitos de coletar e analisar as amostras que preservem as condições originais de lá, sem adicionar água, sem esquentar demais. Terceiro, usar um conjunto bem variado de métodos. Não só medir metabolismo acordado, mas procurar por biomarcadores, moléculas específicas de vida,
procurar por padrões estranhos nos isótopos, ou até usar a microscopia super avançada para tentar ver estruturas celulares ali mesmo no solo, talvez dentro dos cristais de sal. Seria uma busca mais sutil, então. Menos invasiva. Procurar a vida como ela é lá, não como a gente acha que ela deveria ser. Exatamente. É um desafio, né? Tecnológico, conceitual, enorme, mas parece ser o caminho necessário se a gente quiser ter a chance de responder de vez essa pergunta. Tem ou teve vida em Marte? A gente precisa estar aberto para a possibilidade de que a vida lá fora funcione de jeitos que a gente nem imagina direito ainda. Fazendo aquela recapitulação super rápida para fechar. A missão Viking, lá em 76, pode sim ter encontrado vida em Marte. Mas o método que a gente usou, colocando água baseada no que a gente conhece aqui, pode ter sido fatal para micróbios marcianos que talvez sejam adaptados à secura extrema, usando sais para pegar a umidade do ar, tipo os micróbios do Atacama. A descoberta dos percloratos depois, pela Phoenix, reforça essa ideia. E tudo isso meio que grita que a gente precisa repensar radicalmente como procurar vida fora da Terra. E a reflexão final que fica disso tudo é agridoce, né? E profundamente filosófica. Porque se essa teoria estiver correta, a gente está diante de um paradoxo incrível. Por um lado, significa que a gente fez uma das maiores descobertas da história. Achamos vida em outro planeta, lá em 1976. Seria a confirmação de que não estamos sozinhos, pelo menos aqui no Sistema Solar. Seria gigantesco. Gigantesco. Mas, por outro lado, seria também a constatação de um erro científico monumental e trágico. Na nossa ânsia de descobrir, e por causa das nossas limitações de pensamento, a gente pode ter destruído essa mesma vida, ou a evidência dela, bem no ato da descoberta. Fica a pergunta: será que a gente perdeu a nossa melhor chance, talvez a única, de encontrar vida ativa em Marte por causa de uma suposição baseada em nós mesmos? Ou será que essa vida, se ela existe mesmo, ainda está lá, talvez mais resistente do que a gente pensa, escondida em cantinhos que a gente ainda não olhou do jeito certo, só esperando uma abordagem mais cuidadosa, mais humilde e mais alienígena de verdade? É uma pergunta que fica ecoando, né? Lá no vazio vermelho de Marte. E aí, o que vocês acham dessa teoria toda? Concordam que podemos ter cometido esse erro lá em Marte? Queremos muito saber a opinião de quem nos acompanha. Deixem aí nos comentários.